E vamos agora direto para a entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E vamos falar das decisões sobre os juros hoje nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Eu estou com o Roberto Padovani, que é economista-chefe do Banco BV. Padovani, boa noite. Tudo bem, Denise? Pois é, esperamos tanto pelo corte dos juros dos Estados Unidos, né? Foi sendo postergada a expectativa, quando veio maior até do que se esperava algum tempo atrás, início da elevação dos juros aqui no Brasil. Como é que você avalia a distinção dessas situações, né? Porque nos Estados Unidos o Fed ele falou que ele está confiante na queda da inflação, na desaceleração, e vai, claro, observar também a questão da atividade, porque lá ele tem que calibrar as duas coisas, né? Sim. Tem preocupação com a atividade, mercado de trabalho e também com a inflação. Mas como é que você vê essa diferença? Olha, o próprio Banco Central tem chamado a atenção dessa mudança dos ciclos coincidentes que a gente teve depois da pandemia. Depois da pandemia, todo mundo ficou na mesma fase do ciclo, inflação, crescimento, depois os bancos centrais subindo os juros. Eu acho que as coisas começaram a mudar porque o Banco Central norte-americano demorou muito para cair a taxa, né? Então, ele esperou sinais mais claros de desaceleração, o que veio com o mercado de trabalho, e aí, mais confiantes na convergência da inflação, ele começou a cortar juros. Então, ele esperou mais o corte. A gente aqui no Brasil, talvez porque a taxa tivesse mais elevada também, começou já a cortar mais rápido no ano passado, em 23, e agora o que a gente está percebendo é que a gente está enfrentando a dificuldade que os Estados Unidos tiveram, que é a inflação não convergir. Nossa inflação fica entre 4 e 4,5, a meta é 3. As expectativas de inflação também nos sugerem para o ano que vem uma convergência rápida. Portanto, o Banco Central ele voltou um pouco ao que o Fed estava no começo do ano. Ele voltou a ficar cauteloso pela falta de convergência. E tem essa questão da atividade econômica, né, que foi ressaltada até no comunicado do Copom, que decidiu elevar em 0,25. Primeiro, ele fala já em um novo ciclo. Sim. Então, não vai parar por aí. A expectativa do mercado é que chegue a 11,25 no final do ano, a taxa Selic. Hoje ela subiu para 10,75. E ele cita muito essa questão de mercado de trabalho, do nível de atividade e, mais do que isso, da questão fiscal e a forma como o mercado tem reagido a isso. A gente fala muito das incertezas e meta fiscal e tudo mais. Foi um comunicado aí mais realista dessas dificuldades todas, não é? Até comparando com os Estados Unidos, a gente começa a ver nos Estados Unidos sinais de desaceleração e a inflação voltando. Aqui no Brasil, os sinais são de aceleração. Só para você ter uma ideia, está todo mundo revisando o PIB esse ano para 3%. A estimativa minha e de boa parte dos economistas é que a capacidade do país crescer esteja próxima de 2%. Então, você está com uma economia realmente superaquecida. E por que isso? Porque o governo vem empurrando a economia com gasto público, isso favorece a renda, reduz o risco no crédito, estimula o crédito também com mais gasto público, e o resultado dessa demanda forte é justamente a inflação com resistência à queda. A gente nota isso com a inflação corrente, com uma parte da inflação que é a inflação de serviços e com as expectativas de inflação. Então a economia está muito aquecida, empurrada pelo gasto público, e por conta disso a inflação mostra resistência. Aí o Banco Central falou, bom, nosso compromisso é com 3%, portanto, há espaço para aumento de juros. Inclusive ele cita que as projeções do mercado estão em 4,4% para este ano e 4% no ano que vem. Então, também no ano que vem, isso. E ele olha esse horizonte maior, a previsão é de uma inflação acima do centro da meta, que é 3%, e neste ano, lá meio que encostado no teto da meta, que é 4,5%, né? E ninguém compra a tese de que em algum momento, nos próximos 5 anos, essa inflação vai convergir para 3%. Então, tem um problema também de credibilidade. Não é só a economia aquecida impedindo um melhor comportamento da inflação, mas também a dúvida em relação ao que pode acontecer com o gasto público, com a próxima gestão do Banco Central. Tudo isso faz com que a inflação fique ali, como você falou, na casa dos 4%. Agora, falando em gestão futura do Banco Central, os diretores indicados pelo presidente Lula votaram, foi uma decisão unânime, elevar os juros, e Gabriel Galípolo, que já foi indicado para a presidência no lugar de Roberto Campos Neto na virada do ano. Ele vai ter essa sabatina em 8 de outubro, mas ele endossou esse comunicado em que chama atenção para a questão fiscal, fala em um ciclo de elevação dos juros. Então, se vê o Copom com um posicionamento técnico mesmo, né? Tem várias coisas interessantes acontecendo, Denise. A minha impressão, por exemplo, é que a próxima gestão ela seria mais tolerante com a inflação, ia permitir uma inflação mais próxima a 4%, como já aconteceu no passado recente, como foi a experiência mexicana. Então, essa postura do Galípolo, do Banco Central, foi muito positiva. Ela surpreendeu, falou, não, nosso compromisso é com 3%, para tanto vamos subir os juros. A outra história curiosa é que, apesar desse sinal forte do Banco Central,
A comunicação foi muito confusa, porque horas falavam, não, vamos subir juros. Aí outros diretores falavam, não, mas não precisa subir tanto. Então o mercado ficou na dúvida e isso acabou atrapalhando a convicção de que, bom, esses caras vão realmente perseguir o centro da meta. Mas, seja como for, eu acho que o primeiro passo foi dado, é um sinal coeso de comprometimento com a meta, e isso tende a ajudar a médio prazo. A manutenção das reuniões anteriores já foi por unanimidade. A primeira reunião com os novos diretores é que teve uma divergência maior e agora se entra nessa fase. Agora elevar para 10,75 agora, chegar a 11,25, você acha que segura a inflação? Eu queria lembrar até o que o ministro Haddad citou, que tem muito a ver com as condições climáticas. Então, a gente pode ter pressão de preços de alimentos, as projeções estão incorporando isso. Teve uma mudança da bandeira de energia por conta do nível muito baixo dos reservatórios, então se tende a recorrer às termoelétricas que são mais caras. Você combate esse tipo de inflação com juro mais alto, produz algum efeito ou produz só do outro lado, daquelas áreas mais sensíveis aos juros mesmo? Não, você não vai fazer chover se subir a taxa de juros, né? O que os bancos centrais fazem no mundo todo é quando você tem um choque climático, não tem muito o que fazer, mas você procura evitar que esses preços se espalhem para a economia, que a gente chama de os efeitos secundários de segunda ordem. Mas o principal não é essa questão climática. O principal é que a inflação de serviços, Denise, está rodando no patamar de 5%. E isso reflete um mercado de trabalho aquecido e o gasto público. Portanto, o que eu acho que o Banco Central vai tentar fazer é compensar essa força da renda e do gasto do governo com um crédito mais caro, esfriando alguns setores da economia para fazer com que o PIB cresça mais próximo de sua capacidade. Eu acho que isso tem uma chance de sucesso, se ele subir mais um ponto, talvez, e com a economia desacelerando, é possível também que a inflação volte a convergir mais próximo a 3%. O que preocupa muito é que a economia está crescendo muito fundamentada no consumo e não em investimento produtivo, em competitividade, setor industrial, por exemplo, avançando para valer. Você tem que ampliar a oferta para que haja esse equilíbrio, então o potencial de crescimento saudável. Esse é o X da questão. É por isso que a inflação está caindo. Porque você tem um governo estimulando a demanda no curto prazo, mas os investimentos estão atrás, eles não estão acompanhando. O último trimestre, agora, o segundo tri, eles até melhoraram, mas de uma base muito baixa. A gente está com um nível de investimento muito ruim na economia e esse nível de investimento não permite a economia atender a essa demanda inflada com os gastos do governo. Então tem esse desequilíbrio e a gente nota isso no comportamento dos preços. Agora, Padovani, esse corte dos juros lá nos Estados Unidos, ele tenderia a ter uma repercussão favorável aqui para o Brasil, porque ele pode estimular o interesse dos investidores por outros mercados, aí trariam os mercados emergentes, bolsa de valores. Se isso ocorrer e fluxo pode ajudar a segurar um pouco o dólar, que é um componente também que entra na inflação. Você acha que vai acontecer isso? Eu acho que sim, Denise. Eu acho que o mundo vai ajudar a gente a jogar essa inflação para baixo, né? Porque o mundo está crescendo menos, a Ásia, a Europa, os Estados Unidos. Isso tem definido uma trajetória de queda de preço de matérias-primas, portanto o impacto sobre o custo das empresas é menor. E, ao mesmo tempo, como os bancos centrais na Europa e nos Estados Unidos cortando a taxa, historicamente isso empurra capital para os mercados emergentes como o Brasil. Ao empurrar capital, o dólar fica mais bem comportado. A gente tem notado que ele vem saindo de 5,60, 5,50, hoje operou mais próximo de 5,40. Então, acho que essa combinação de preço de matérias-primas em queda com dólar recuando reduz a pressão sobre o custo das empresas e, portanto, ajuda o Banco Central a controlar a inflação. Agora, tem a questão também do comércio exterior e aí tem a preocupação, inclusive, do Banco Central com a desaceleração global. Isso mexe com demanda, né? E as principais exportações do Brasil. A gente pega a China, ela tem decepcionado um pouco, nos Estados Unidos tem preocupação com desaceleração, a Europa tem seus problemas, né? Não, assim, um mundo que cresce menos não ajuda o Brasil e pode até aumentar um pouco o risco em relação aos mercados emergentes. Mas eu acho que isso vai ser compensado, Denise, justamente pelo corte de juros nos Estados Unidos e na Europa. Isso anima os investidores e acaba, como eu falei, favorecendo fluxos de capitais para cá e derrubando o dólar. Então, eu acho que tem uma preocupação com o cenário global, mas nesse momento eu diria que no final do dia, esse mundo que a gente está vendo hoje é desinflacionário, né? Pela combinação de queda de commodities e recuo do dólar aqui dentro. Eu acho que a visão minha é que o mundo, nesse momento, ajuda a gente. Agora, a queda de commodities, isso não afetaria a balança comercial do Brasil? Afeta e o dólar mais baixo também, né? Mas tem uma coisa curiosa, viu, Denise, assim, que a gente que é nova aqui para a minha geração, que é, mesmo com esse mundo crescendo menos, com menor demanda global, a gente vê que a competitividade do Brasil é
espetacular no agronegócio. Então, as quantidades exportadas estão crescendo a despeito da queda nos preços. O Brasil passou a ser um exportador de petróleo, que tem mudado também essa dinâmica do setor exportador. Então, eu diria que o setor exportador hoje, ele enfrenta com mais tranquilidade uma desaceleração global. Do ponto de vista de PIB, não muda muito. Aí, se a gente não é afetado muito do ponto de vista de crescimento, sobra a história de uma menor pressão nos custos. Então, por isso que no final o efeito líquido é positivo. E aí, como é que entra a questão de risco do Brasil? Porque o Brasil agora está quase no topo do ranking global de juros reais. Né? Se a gente vê, por exemplo, essa previsão de inflação de 4,5%, digamos, seja isso, mas a Selic chega a 11,25%, a margem real é muito grande. Não é? O investidor aqui do Brasil vai continuar mandando dinheiro para fora, porque isso tem acontecido. Sim. A gente tem essa atratividade, porque o investidor muitas vezes leva em conta o fator risco. O grande problema, o calcanhar de Aquiles do Brasil é a trajetória da dívida pública. A trajetória preocupa, porque, por um lado, é sinal de que o governo está gastando, estimulando a demanda no curto prazo, e a economia não responde, portanto, você está gerando um desequilíbrio econômico que não é bom. Mas tem um canal também, Denise, financeiro. Quando você tem essa trajetória de alta na dívida, os investidores ficam preocupados, saber se o Brasil vai honrar esses pagamentos. O dólar fica pressionado, porque é saída de capital, e isso acaba dificultando a vida do Banco Central também com essa pressão no dólar. Então, assim, a questão para controlar risco hoje no Brasil é controlar a dívida. E com o aumento da taxa de juros, só piora a situação fiscal. Então, assim, a saída, né, para a gente realmente ter uma economia que cresce de maneira sustentável, o governo deveria gastar menos e tentar estabilizar a dívida, mas parece que não é muito um esforço de curto prazo. Para fecharmos agora, esse corte dos juros lá nos Estados Unidos, para ele ter continuidade, você acha que entra em foco também, entra no radar do Fed as eleições? Porque, em princípio, Trump pode produzir, pelas políticas, pelo menos que ele defende, uma inflação de curto prazo mais alta. Aí o Fed vai observar um cenário um pouquinho diferente. Kamala Harris seria melhor nesse sentido. Esse é o grande tema hoje, Denise, porque se a gente olhar o programa do Trump, o programa dele é inflacionário, que é gasto público, fechamento de fronteiras para mão de obra, portanto você não tem oferta de trabalhadores, os salários sobem, e aí com uma economia aquecida, o vazamento natural é importação, mas aí ele vai bloquear as importações da China. O resultado disso talvez seja uma inflação norte-americana mais resistente, e aí o Banco Central norte-americano interrompe o ciclo de corte. Se isso acontecer com um país com dívida elevada aqui, como nós temos, os fluxos sofrem, o câmbio fica pressionado, isso atrapalha o nosso Banco Central. Então, assim, pensando do ponto de vista econômico puramente, a Câmara seria muito mais tranquilo do que o Trump. Fora toda a tensão geopolítica que o Trump pode causar com China e a Câmara não. Então, é um cenário que vai fazer diferença. Perfeito, eu agradeço muito a participação, as explicações aí do Roberto Padovani, que é economista-chefe do Banco BV. Muito obrigado, uma boa noite. Obrigado, Denise. Com vocês.